Salve, salve passageiros! Sejam bem-vindos a mais um Trem da Agilidade. E nesse Trem da Agilidade, nós vamos falar do queridinho da agilidade. Vamos falar do home office. Por que será que a maior parte dos times que trabalham em agilidade costumam utilizar-se do home office? Será que eles estão intimamente ligados? Por que será, né? Essa semana, inclusive, quando a gente fez a última postagem que estava falando sobre a API Planning remota, né, muita gente adorou os mecanismos, como foi feito, ficou atenta às dicas que eu dei, inclusive fizeram alguns questionamentos nas redes sociais, né? E um dos questionamentos que me fizeram foi, beleza, tudo bem, você montou a API Planning, tá tudo bonito, mas será que o time está preparado para trabalhar nesse formato, né? E trabalhar nesse formato não é algo que você consegue da noite para o dia. Existem alguns quesitos que você tem que olhar antes para saber realmente se o time está preparado para trabalhar dessa maneira. No caso em questão, no time que eu trabalho em conjunto, que eu faço trabalho lá de RTE, a gente descobriu que a gente estava realmente preparado dentro da agilidade, foi a hora de provar realmente que a agilidade a gente já estava utilizando, tanto foi que foi super simples para a gente fazer o trabalho de home office na época da quarentena. Então, eu queria até aqui deixar claro que para você dar esse passo importante para saber se você tem maturidade para continuar o home office pós período de quarentena, você tem que olhar 3 pilares importantes, né? Primeira pessoa, o segundo que você tem que olhar é metodologia e o terceiro é ferramenta. Primeiro, as pessoas a gente tem que entender que se esse tipo de trabalho, de trabalhar home office, se isso é um benefício para as pessoas. A gente utilizou muito uma pesquisa, né, que a gente realizou para saber se o home office era algo que acrescentava para as pessoas. E a nossa pesquisa que nós realizamos com todos os nossas pessoas, dos colaboradores dos times, nós descobrimos que sim, para eles 96% era um benefício. Então, por isso a gente pensou que o home office poderia trazer um benefício para eles. Segundo, que você tem que analisar também uma questão de metodologia. Se você está na agilidade e a metodologia é aplicada corretamente, se todo mundo sabe papel, responsabilidade, todo mundo sabe quais são as cerimônias que vão ser feitas, aonde recorrer, uma questão de você sair do físico para o virtual não é algo que vai afetar muito. Então, antes de tudo, a gente tem que reforçar a metodologia. E em terceiro lugar, é a ferramenta. É óbvio. O home office sem a ferramenta fica algo muito difícil de você trabalhar. E quando a gente fala de ferramenta, que nem eu já falei ali, ferramenta não é uma questão só de você falar sobre, beleza, eu tenho uma ferramenta, no caso, que a gente utiliza é o Jira, e o Confluence, que a gente utiliza, que é um repositório de informações e uma de tocada de agilidade. Não, a gente também tem que pensar em popular o Confluence com um intranet, uma espécie de uma intranet, um portalzinho que todas as pessoas dos times se utilizem, né, para consultar informação, porque às vezes você precisa dentro do time saber como você abre um determinado chamado dentro da companhia, que às vezes o chamado não é tão fácil quanto você pensa para fazer, para você habilitar alguma coisa que você precisa saber um pouco mais de processo. Então, todo aquele dia a dia, entra um funcionário novo e aí você precisa explicar para ele como funciona. Se você tiver uma intranet super bem estruturada, e tem que ser uma intranet viva, tá, gente? Isso significa que não é só ter alguma equipe maravilhosa que constrói uma intranet para ficar visível para todo mundo procurar o que precisa. Eu vou dar um exemplo aqui mais ou menos como funciona a separação da intranet, mas o fato é que essa intranet tem que ser utilizada por todos os colaboradores da agilidade. Então isso é algo que você também tem que pensar. Tá bom? Então, assim, você tem que olhar esses 3 pilares. Pessoas, primeiro, se elas gostam, se elas entendem. Metodologia, para saber se elas estão inseridas. E terceiro, ferramenta, para saber se todo mundo tem ferramenta. Você olhando esses 3 pilares, agora a gente vai desenvolver um outro assunto, tá? Porque é o seguinte, quando a gente fala home office, a gente já tem que estar liberto de algumas coisas. Já tem que deixar de lado algumas coisas que no tradicional comando e controle ponto sine qua non para funcionar. O que significa? Olhar o que o cara está fazendo no dia a dia. A gente tem que deixar de lado o microgerenciamento. E para deixar o microgerenciamento, você tem que ter um olhar baseado em entregas. E para basear em entregas, eu não posso falar assim, beleza, acredito, o pessoal vai entregar, vamos energia positiva. Não.
O RTE tem uma função muito importante de ter um olhar sobre todas as métricas e todas as entregas que o time está fazendo. Então você tem uma série de ferramentas metodológicas que você vai utilizar. Então você vai poder utilizar o gráfico de burnout. Se eles preencherem de maneira corretamente, você consegue ver a queima das histórias, você consegue fazer o acompanhamento. Você consegue fazer uma leitura de esforço para saber se o esforço vem diminuindo ou aumentando de acordo com o home office que você pode implantar. E aliás, deixa aqui minha dica. Você não precisa fazer um home office 100% de início. Falar, pô, todo mundo 100% home office e reunião esporádica dentro do time. Você pode fazer algo diferencial. Você pode falar que alguns modelos de home office que são estágios. Pode ser um estágio de 0 a 4, de 0 a 3. E aí você vai cadenciando. Então você pode começar com um home office, se você para sentir um pouco. Depois você começa a fazer o time com 2 home office, 2 dias de home office, 3 dias de home office, 4 dias de home office. Inclusive na pesquisa, a gente fez uma pesquisa com o nosso time, perguntando para eles se realmente daria conta de lidar com todo o trabalho. E eu posso dizer para vocês que a maior parte disso é assim, ok pessoal, para mim eu poderia ficar todos os dias de home office e só algumas reuniões esporádicas. Mas a gente não precisa fazer isso de uma vez só, né? A gente pode fazer isso cadenciado. Então, crie modelos estruturais que possam demonstrar, de acordo com a maturidade do time, você vai galgando modelos de home office mais avançados, tá? Então, assim, beleza. Então, quando eu voltando agora no assunto da produtividade, é importante você olhar não só o burnout, você também olhar o CFD. Então, a todo momento, ficar olhando lá o CFD para ver se tem um problema de fila, se está engargalando, se o time está podendo lidar. E também tem uma questão que é o seguinte, quando a gente faz tudo isso, não pode esquecer, gente, uma coisa muito importante, que é a taxa de feedbackabilidade. Tem que dar feedback. E aí eu vou dar uma dica. Às vezes as pessoas me perguntam, mas pô, Thiago, você vai entrar lá no time para saber se o cara na produtividade do time? Eu olho o total, eu olho o que os times estão entregando. Quando eu tenho que dar alguns toques sobre algumas mudanças que precisam ser feitas no time, o meu ponto focal é o Scrum Master. O Scrum Master é o guardião da metodologia dentro dos times. Então é óbvio que o Scrum Master vai ter que chegar lá e fazer um trabalho. Mas eu sempre tenho que fazer um feedback com o Scrum Master, pelo menos no final de cada sprint. Isso tem resolvido muitos nossos problemas. Então eu sento com o Scrum Master, leio o meu dashboard que eu tenho, que eu analiso a produtividade do time, como está o andamento deles, passo uma questão e sugiro para ele um plano de ação para retornar para a próxima de melhoria. Eu tenho uma espécie de acompanhamento de melhoria de performance e isso tem surtido muito efeito. Então você precisa ter primeiro as métricas para saber se vocês conseguem. E o segundo, você tem que também fazer o feedback para saber como que você vai melhorar. É lições aprendidas, só que de uma maneira mais cadenciada do Scrum Master para ele realizar com os times. E também tem uma questão seguinte, pessoal, que eu volto a colocar aqui. Não adianta você fazer todo esse trabalho se você não demonstra para todo mundo que isso está indo ok. Então, assim que você tem um resultado, todo final de sprint, eu gero um resultado de desenvolvimento e desempenho. Quando eu fui fazer a fundamentação do home office, eu levei isso. Ok, ó, nós entramos em 100% home office na sprint 5 e na sprint 6. E agora nós estamos no segundo quarter e vamos agora falar da sprint 1. E aí eu mostrei que o esforço, mostrando que não houve queda, ou seja, as pessoas não pararam de produzir, de trabalhar, e também falei que não houve uma perda com a visão do usuário, quando eu falo de quantidade de features, que aí eu estou falando de previsibilidade. Então eu mostrei que as entregas continuaram, o esforço continuou, e eu demonstrei através de dados, de métricas e acompanhamento através de metodologia, de que não houve uma perda de desenvolvimento no período home office. Isso deixa para quem toma conta dos times totalmente seguro. Então esse trabalho, quem deve fazer é o RTE ou o coaching em conjunto se tiver o trabalho. Então o RTE/coach. Eu uso os dois chapéus, então eu acabo utilizando esse tipo de sistema. Então pessoal, é isso que eu queria dizer para vocês. Home office é legal, bacana, muita gente vê como qualidade de vida, mas também é muita responsabilidade. E fazer de uma maneira segura é mais que importante. Então, faça e siga algumas dicas que na casa eu tô dando algumas sugestões, tá gente? Aqui a gente não tá mandando nada, eu só tô falando algumas coisas. Então, pense nas pessoas, pense na metodologia, pense na ferramenta, se for fazer, faça de maneira cadenciada, elabore um projeto de plano, que é assim, de acordo com a maturidade você vai evoluindo, para chegar onde você quiser.
tá bom? Até mesmo porque muitas empresas estão aproveitando agora até esse período, porque querendo ou não, as pessoas trabalhando em casa acaba trazendo uma certa redução de custos até para a empresa. Então algumas empresas já estão pensando inclusive até alguns benefícios para trazer para um funcionário, para que já que ele está utilizando os recursos dentro de casa, banda larga e assim por diante. Então alguns cenários, provavelmente, pelo que eu já fiquei sabendo, e algumas empresas inclusive já acabaram me questionando, é que pode ser que tenha algumas mudanças daqui para frente pós cenário de pandemia. Então assim, é sempre bom você verificar se seus times estão preparados para atuar ali dentro, tá? Pessoal, essa foi um diálogo, uma conversinha que eu tive com vocês, assim, básica para falar sobre o home office. E também eu queria deixar aqui a sugestão aí, caso vocês tenham alguma dúvida ainda sobre a PI Planning remota, é só para lembrar que a Agile for All, tá? Eles têm um curso 100% remoto agora, que vai ser disponibilizado, se eu não me engano, em junho, são pouquíssimas vagas. Eu vou falar ainda a data aqui no canal, tá? Que é como montar uma PI Planning 100% remota. E a Agile for All tem todo um cuidado de mostrar como inclusive faz dentro da ferramenta. Então eles vão usar o Gira ali dentro, vão usar o Confluence ali dentro e vão mostrar como é que você vai taguear, como que você vai ligar e como você vai fazer. Então assim, é muito bacana, tá, você fazer esse tipo de trabalho. Então a PI Planning ela vai ensinar como montar isso, tá? E o curso de métricas de como você gerenciar esse Program Board virtual. Então são dois cursos, um de métricas ágeis para RTE, que é muito mais focado, e um outro mais focado para a montagem da PI Planning como um todo, que é o PI Planning 100% remoto. Bom, pessoal, dado aqui o recado, gostaria de muito agradecer a presença de todo mundo que está me acompanhando no canal, está sugerindo, comunicando. E falo o seguinte, se vocês estão gostando do conteúdo, até para incentivar o trabalho do nosso amiguinho aqui, dá um like, curte, compartilha e comenta, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela atenção, agradeço a todos e até o próximo Treino da Agilidade. Até mais!